Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também, mais ou menos, né? A ideia de fazer esse vídeo agora é contar uma história que aconteceu comigo e que está acontecendo no momento, e que essa experiência sirva de exemplo ali para vocês cuidarem melhor da saúde de vocês, né? Protegerem a vida de vocês aí nas viagens. Como muitos sabem, eu fui para a Estrada Real em janeiro desse ano. Eu subi, né, até Diamantina. De Diamantina eu saí da Estrada Real, fui mais ao norte de Minas, até um lugar que eu sempre quis ir, que era o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Então é um parque ali além das belezas naturais, ele é um parque arqueológico também, ele tem várias cavernas com pinturas rupestres. E eu, como sabem ali, sou empolgado com arqueologia, explorei aquela área lá alguns dias, né? E fiquei até tarde, altas horas do dia, horas de grande incidência de mosquitos. Eu não costumo usar muito repelente, né? Na verdade, às vezes eu não uso repelente. Na verdade, às vezes não, quase sempre. E tá, eu fui lá, terminei, retornei pela Estrada Real. Então, 3 meses depois, em março, eu percebi que havia um furúnculo na minha perna. Até ali não era algo que me incomodava muito, eu ignorei. E o negócio foi crescendo, se tornou, né, bem estranho. E aí eu procurei um médico, né, um dermatologista, que me receitou uma pomada lá para furúnculo, passei, usei algumas semanas, nada. Voltei nele, ele passou uns antibióticos, tomei um antibiótico e nada. Né? Nesse meio termo, o furúnculo abriu, virou uma ferida, e a ferida começou a crescer. Tinha tentado de tudo, nada, né? Já estava com outra médica dermatologista. E foi aí que numa conversa, né, com um amigo assim, sobre essa ferida, ele contou a história de um outro amigo dele, de infância, que teve uma ferida que demorou a fechar também. E aí, eu olhando ali na internet as fotos, né, cliquei numa das fotos ali do Google Imagens e aí tava lá, leishmaniose. Então, assim, pouca gente sabe o que é leishmaniose aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu sei alguma coisa porque eu morei na Amazônia. Então, assim, apesar de não ser uma doença tão comum na cidade grande, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado, né, algumas doenças tropicais e conhecia a leishmaniose. E aí eu fiquei, né, deu aquele estalo que poderia ser a leishmaniose, se bem que é bem improvável uma doença dessa no meio do Rio de Janeiro, na cidade grande, né? E aí, começando a pensar, eu falei, pô, deve ter sido no Parque do Peruaçu, porque é a área mais remota que eu fui, né, nos últimos meses. E aí eu fui começando a pesquisar e descobri que no Rio de Janeiro só quem trata a leishmaniose é a Fiocruz. Tem um instituto, né, de doenças infecciosas, e lá tem um pessoal especialista que, dentre outras doenças, né, trata a leishmaniose no Rio de Janeiro. E aí eu fui lá na Fiocruz, né, fiz a consulta, tiraram biópsia, sangue, fiz vários exames e aí saiu o resultado, realmente era a leishmaniose. Né? Então, assim, outros hospitais, outros médicos aqui, era uma doença meio que mítica, né? De livros ali de medicina, era difícil encontrar aqui no Rio de Janeiro, mas eu estava com uma doença rara que acontece no meio da mata mesmo, né? Acontece no meio de quem entra no mato. Então, até o especialista lá me explicou que o mosquito, né, que são os flebotomíneos, eles são os mosquitos específicos que transmitem a leishmaniose, né? E eles são contaminados ali por protozoários, e eles picam a pele, largam esses protozoários lá, e o protozoário começa a comer, né, a pele, digamos assim, e abrir essa ferida. Então nada fecha a ferida, a não ser que a gente elimine esses protozoários que são parasitas. Né? E ele explicou que esse mosquito, né, também não é algo assim, não é qualquer mosquito que vai picar e transmitir, mesmo eu estando doente, não vou transmitir para alguém, a não ser que tenha contato com esses flebotomíneos, mas que eles vivem só no meio do mato mesmo e não são mosquitos de grande autonomia de voo, ou seja, não são igual esses mosquitos que vêm voando entre as nossas casas aí, né? Esses pernilongos, a Aedes aegypti, não é. Eles vivem lá no meio do mato, eles vivem em áreas baixas assim, normalmente em áreas rurais que tem muita folha de bananeira, ou área de selva mesmo. E se eu peguei, ele falou, se você pegou, você foi na área dele, ele não sai da área dele para picar o ser humano, né? O ser humano que vai até onde ele está e toma essa picada, né?
Então, a partir daí eu comecei o tratamento na Fiocruz e vou explicar um pouco como é esse tratamento para que todos entendam e se acontecer igual com alguém, né, já saiba o que pode ser e onde procurar tratamento. Então aqui, antes de eu explicar, né, como é o tratamento, eu vou mostrar aqui rapidamente como é essa ferida, né? Ela deu nessa área aqui da minha perna. Eu não vou ficar mostrando detalhes porque é um pouco desagradável, mas vou tirar aqui o curativo que eu fiz, né? Mostrar um pouco a ferida. É uma ferida grande, ela cresceu bastante, ela fica saindo ali um líquido amarelado, né? Porque ela afeta ali os canais linfáticos e fica vazando um sangue com água ali, né, na ferida, né? Chamam que é uma ferida que ela chora, né? E nada fecha essa ferida, né? A ferida grande é um pouco... Se eu ficar muito tempo em pé, a perna incha, né? Por causa dos canais linfáticos e fica vazando essa secreção, meio que incomodando, né? É uma ferida assim que não dói muito, comparado com o aspecto dela, mas ela tem uma ardência de qualquer ferida normal, né? Se encostar nela, ela dói. Então eu coloco ali o curativo para proteger um pouco, né? E o tratamento dessa doença, pode passar tudo nela, cicatrizante e tal, que a doença não vai fechar. Ela só é curada com um medicamento específico que ataca diretamente ali o protozoário, e esse medicamento, o Glucantime, né? Ele tem ele é bastante forte, né, pro organismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui médicos, mas ele pode afetar o coração, da arritmia, pode afetar o fígado. Então, assim, o tratamento com ele é uma ampola, pelo menos, né, o meu tratamento, isso aí depende muito, isso aí depende da prescrição médica, peso, evolução da ferida. Tem gente que tem mais de uma ferida. No meu caso, é uma ampola por dia. Essa ampola, né, eu vou mostrar aqui, uma ampola já utilizada. Então essa ampola aqui, ela é feita através de uma injeção mesmo, né, intramuscular. Então por dia eu tomo uma ampola dessa aqui, injeção todo dia no músculo, né? E durante o meu tratamento vai ser durante 30 dias, né? E depois vai ser passada uma reavaliação. Mesmo depois dos 30 dias de tratamento, ela não fecha automaticamente. Já conversei com outras pessoas ali que já tem 3 meses de tratamento e a ferida ainda não fechou, né? Apesar de, mesmo assim, o medicamento ele vai atuando no organismo, né? Ele vai sendo depositado no músculo e sendo liberado, eliminando ali o protozoário. Outra situação meio desagradável também dessa doença, porque ela não tem cura, ou seja, ela pode voltar, pode ter recidiva, né? Em muitos casos ela volta. Então, assim, eu também conversando com amigos que tiveram essa doença, tipo, ele teve a doença, fez o tratamento, 6 meses depois retornou a doença, ele teve que fazer o tratamento de novo, né? Depois ele passou um longo período sem pegar, ou nunca mais teve a doença. Mas assim, é uma doença que a princípio não tem cura, é uma doença que ainda está em estudo. Na Fiocruz, é um instituto de pesquisa, né, onde eu estou fazendo tratamento, eu assinei inclusive termos lá, né, que vão utilizar o meu caso como parte das pesquisas. Agora é aguentar isso aqui, esse tratamento, né, e na ferida em si, né, só passa alguma pomada ali antibactericida, só para não agravar, né, não infeccionar com outras bactérias. Mas é isso aí, pessoal, ó, uma injeção por dia, durante um mês, ficar de molho aqui, não posso viajar, não posso fazer atividade física, tenho que ficar fazendo exames eletro, exame de sangue toda semana para saber o andamento e como meu corpo está respondendo ao efeito desse medicamento. Isso aí é meu caso, né? Foi o que foi avaliado da minha situação da leishmaniose. Existem outros tratamentos aí que estão sendo estudados e que são feitos. Algum medicamento ele é ministrado direto na veia, ou com outras pessoas existe o método também intralesional, que é uma injeção direto na ferida, né? Então depende também do tipo da ferida, do local no corpo onde está a ferida. Então a minha ferida ali, como está, né, bem grande e numa posição do corpo ali que atrapalha um pouco, né, ministrar esse tipo de medicamento intralesional. No meu caso, o meu tratamento foi avaliado para ser feito dessa forma. Que sirva de lição, né, para que os senhores usem repelente, evitem esses horários de final de tarde, né, onde tem muito mosquito.
principalmente em áreas de mata. A leishmaniose, eu depois pesquisando, descobri que esse mosquito específico, né, esse Phlebotomus, eles também têm em vários lugares que a gente mal imagina, né? Por exemplo, Ilha Grande tem esse tipo de mosquito também. Esse mosquito ele também vive em entrada de caverna, ou seja, áreas de pesquisa arqueológica, né? Pinturas rupestres, normalmente próximo da caverna ele pode também ter esse mosquito. Então vamos usar repelente, vamos nos cuidar, usar roupa fechada, né? Mas de qualquer forma não é para ter medo da doença, não é para evitar viajar, não é para evitar entrar no mato ou deixar de conhecer o Parque das Cavernas do Peruaçu, que é um lugar sensacional, é um dos lugares mais bonitos do Brasil, mas pouca gente conhece pela localização, é um pouco afastada dos centros urbanos. Então é isso aí, pessoal. Vou continuar o tratamento aqui e que isso fique de lição aí, que eu tenho ajudado a pelo menos vocês conhecerem essa doença, que ela pode ser na forma tegumentar, que é na pele, e ainda existe uma forma mais grave, que é a visceral, que ela pode acontecer nos órgãos. Então, se acontecer, né, sintomas como esse em grandes cidades, normalmente os hospitais e os médicos nunca viram um caso desse, né? Então, que fique de exemplo, se acontecer com você, você já sabe o que pode ser e procurar o especialista certo ali, que normalmente são dermatologistas, infectologistas, e normalmente nas grandes cidades existe um instituto ou um hospital específico para tratar dessa doença, não é qualquer hospital, não é qualquer posto de saúde que vai tratar. Rio de Janeiro é a Fiocruz, em Manaus tem o Centro de Medicina Tropical, lá também o pessoal especialista na área, em Brasília também, a UNB em Brasília, e em outros locais aí do Brasil, não conheço todos, mas se acontecer com alguém durante uma viagem, retornar para sua cidade, pesquise, né, e se não achar a resposta onde tem na sua cidade ou no local mais próximo, procure o telefone lá da Fiocruz, procure o telefone do Centro de Medicina Tropical, ligue para lá e eles talvez saibam informar, né, na sua cidade ou próximo da sua cidade o melhor local para tratar isso aí. Tá certo? Fica de exemplo aí e eu vou sobreviver para novas viagens. Valeu, pessoal.